Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Encontro de Espíritos Mineiro, nesta noite tão agradável, de tantas bênçãos que recebemos durante toda a semana. Hoje teremos a nossa palestra, a ritual das segundas-feiras, com o tema Vingança, vale a pena? Com a trabalhadora da casa, a Vera. Antes de nós iniciarmos as nossas atividades, temos os recados habituais da casa, os projetos permanentes com o Lar de Belém, que é o projeto 10 Amigos, que nós fazemos a coleta de fraldas, materiais de higiene, materiais de limpeza. Então, se quem tiver interesse, tiver disponibilidade em auxiliar, é só trazer e colocar no fundo do salão. Também temos o projeto permanente com o Centro de Nutrição, onde também arrecadamos alguns leites específicos, também fraldas descartáveis para as crianças, que também são enviadas ao Centro de Nutrição. Esses dois projetos, nós temos a APSE, que é a área social, né, de serviço social, e ela faz essas entregas, né? Bom, além disso, nós temos também, convidamos aqueles interessados em iniciar o estudo da doutrina espírita. Nós temos estudos sempre na casa aos sábados, das 3 às 4:30 da tarde, com um grupo de jovens, um grupo de crianças e o grupo de adultos também. E durante a semana, na quinta-feira, das 8 às 9:30 da noite. Então, se alguém tiver interesse, nos procure e nós vamos orientar no melhor grupo aí para que vocês possam estudar. Então, nós vamos convidar a Suzana para vir fazer a leitura inicial e a prece na preparação do nosso ambiente. E depois nós temos aí, então, a palestra com a Vera com o tema Vingança. Vale a pena? Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Pão Nosso, pela psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Provas de fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, aos 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre.
mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Embalados por essa mensagem, serenemos nosso pensamento, fechemos nossos olhos, aqueles que desejarem, meditando por um momento, no dia de hoje, agradecendo a Deus todas as oportunidades, todas as possibilidades, e também pelas dificuldades que nos provam nossas qualidades espirituais. Esteja conosco, Senhor, nos amparando, no aproveitamento do tempo dessa existência, o melhor possível, no exercício do bem, da reflexão de nós mesmos, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. E hoje nós estamos trazendo algumas reflexões a respeito da vingança e se ela realmente vale a pena. Nós vamos encontrar este tema no Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, que é obra do Allan Kardec, no capítulo 12, itens 7 a 10. Amai os vossos inimigos. Sendo que, no capítulo 9, nós temos os apontamentos de Jules Olivier, Paris, 1862. E, no capítulo 10, nos traz sobre o ódio. Fénelon, Bordeaux, 1861. Todos nós já ouviram frases negativas, frases que têm um apelo emocional, e muitos ouviram dizer assim: a vingança é um prato que se come frio. O que isso significa? Que não é naquele momento que se recebe a ofensa, mas passado um tempo, a pessoa fica com aquilo na cabeça, até que chega um momento que a coisa esfriou e ela vai e se vinga. Outro dito popular: o mundo dá voltas, ou seja, o mundo é redondo, uma hora se está em cima, outra hora se está embaixo. Aqui se faz, aqui se paga. Já ouvimos falar. Um dia é da caça e o outro é do caçador. Mas a justiça divina não falha. Tenho certeza que todos nós aqui já ouvimos esses ditos populares. Mas qual seria a definição no dicionário de vingança? A vingança é um ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio contra uma pessoa para vingar-se de dano ou ofensa por ela causado. E aí nós temos aqueles sinônimos: desforço, desforra, represália, revanche, etc. O que seria esse ato lesivo? Seria trazer prejuízo para outra pessoa. Em nome próprio, porque aquela pessoa que fez algo, ela pode ter feito algo para nós ou para alguém que nós temos muito carinho, por exemplo, um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Então, nós ficamos com aquilo e aí nós pensamos naquela possibilidade de estarmos fazendo um dano para aquela pessoa. Por exemplo, se eu estou num trabalho há uns 10 anos e surge uma promoção no meu trabalho, e aí chegou uma pessoa lá, fazem 2 anos que chegou uma pessoa, e
aquela pessoa começou a chegar mais próximo do chefe e tal. E aí, quando surge aquela vaga, ao invés de eu ser a escolhida, escolhem aquela outra pessoa. Aí eu fico lá. Não, era o meu direito, era o meu direito. E aí a pessoa fica remoendo aquilo, vai ficando dia após dia, achando uma maneira de se vingar do outro, com uma monoideia, só pensa naquilo e planeja fazer alguma coisa. E isso causa extrema perturbação para a pessoa, podendo desencadear estados patológicos de doenças, até mesmo doenças muito graves. Nós temos também alguns tipos assim de vingança que são assim, podemos dizer, sutis. Por exemplo, a alienação parental. O que é a alienação parental? Por exemplo, um cônjuge se separa daquele outro cônjuge, se divorcia, e aí começa a falar para os filhos sobre o outro, o pai ou a mãe, dizendo para o filho que o pai é isso, que o pai é aquilo. Ela está usando o filho como um instrumento de vingança. Nós temos também uma maneira bem sutil de vingança, que é nós não fazermos nada concreto para aquela pessoa, mas nós ficarmos pensando em ideação, uma ideação, pensando, planejando. Isso faz com que se formem formas, pensamentos vão plasmando. Mas a pessoa não chega, nesse exemplo, ela não pode até não chegar a concretizar uma vingança, mas ela está tão envolvida que é como se aquilo fosse real. O que vai ocasionar nesse caso, com essas formas, pensamentos? Nós sabemos que o plano espiritual, ele está aqui conosco, à nossa volta. Nós temos espíritos que nos rodeiam. Nós não enxergamos porque nós estamos nesse plano material. Mas eles enxergam essas formas, pensamentos. E pela sintonia pode ocorrer algumas obsessões, porque o espírito está enxergando aquela situação, que a pessoa está fazendo aquela vingança, planejando aquilo. Então, é muito, muito sério isso mesmo. Mas nós temos um conceito no direito filosófico, aonde Immanuel Kant, que é um filósofo alemão do iluminismo, ele nos fala assim: o conceito do direito é um impulso que empurra a vontade com uma força bem maior do que o conceito de benevolência. Por isso, o ódio nascido da injustiça sofrida, quer dizer, o apetite de vingança, é precisamente uma das paixões mais veementes e das que arraigam com maior profundidade. O que é isso? A pessoa se considera que ela tem aquele direito e isso vai impulsioná-la a ter este apetite de vingança. E como ele esclarece, que é uma das paixões mais veementes e arraigadas. E quais seriam as etapas? Primeiro começa com aquela mágoa, é uma mágoa, alguém fez alguma coisa, começa aquela mágoa.
a pessoa fica remoendo aquela situação, aquilo se transforma num rancor, e do rancor se encaminha para o ódio. Eu tenho ódio daquela pessoa, eu não posso nem enxergar aquela pessoa. Aquela pessoa vivendo numa calçada, eu atravesso a rua, não quero nem ver aquela pessoa. E provavelmente isso vai lá na frente fazer com que a pessoa se vingue da outra. Essa vingança, ela pode ser não tanto material, mas ela pode ser através de calúnia, difamação. Você faz algumas narrativas, então fica falando mal daquela pessoa, porque as palavras ferem também. E como age uma pessoa vingativa? Ela age com intenso desequilíbrio emocional. A pessoa não possui a habilidade de controlar as suas emoções e sentimentos negativos. Ela vai cultivando constantemente aquilo. A pessoa não está mais vivendo aqui, agora, no presente. Ela vive no passado, porque ela só pensa naquela situação. Ela amanhece pensando naquela situação, passa o dia inteiro pensando naquela situação, e ela adormece pensando naquela situação, naquela pessoa que fez algo. E ela vai viver no futuro, porque ela quer se vingar. Então, a pessoa perde a oportunidade de estar fazendo outras coisas para a vida dela. Vamos fazer algumas reflexões. Convido a todos, confortavelmente, se sentem bem confortáveis, relaxem, vamos pensar. Você já se vingou de alguém? Não precisa ninguém falar, tá, gente? Depois de ter se vingado, como é que a pessoa se sente? Será feliz a pessoa vingativa? Ela pode se sentir assim, pronto, fiz, pronto, me senti aliviado, descontei, mas e aí? Será? Será mesmo que não vem um remorso depois, uma culpa? Retribuir uma ofensa vale a pena? A vingança é o melhor caminho? O melhor caminho que nós vamos tomar numa situação? No que a vingança nos faz diferentes do ofensor, daquela pessoa que nos fez algo. Será que não estamos nos igualando? E agora essa figura aqui, ela é uma figura que nos traz até um certo impacto, porque tem umas mãos sujas de sangue, nós temos os desenhos ali, que são a balança, que é da justiça, né? Representa a justiça, e a pessoa, ela se transforma num justiceiro, ela que vai fazer a justiça. Ela poderia, por exemplo, se ela sofreu algum dano, se a outra pessoa falou dela alguma coisa, ela poderia estar procurando a justiça dos homens, ou ir conversar com a pessoa, alguma coisa, ou abrir mão, deixar aquilo, mas não. Ela fica remoendo, 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 e resolve fazer justiça com as próprias mãos. Ao estudarmos as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, na interpretação dos benfeitores espirituais, compreendemos que a vingança é um sinal de inferioridade moral.
também é um sinal de inferioridade espiritual. Por exemplo, se nós praticarmos um ato que leve a causar um dano físico na pessoa, isso denota muita inferioridade nossa, porque há outros meios. Alguns dizem algumas frases assim, vamos ver. Ah, mas eu não vou levar o desaforo para casa. Não, não, não. Fez, eu não vou levar o desaforo para casa. Já vou resolver isso. Isso exalta o nosso orgulho, a nossa vaidade. Aí a pessoa estoura. Acho que você já conhece pessoas assim também. E esse revidar, cronologicamente, ele pode ser já, né? Fez, já, toma aqui. Ou passado algum tempo. Assim, nós percebemos que uma das causas das aflições é o nosso temperamento. Cada um de nós aqui tem um temperamento. Nós somos distintos. E assim, as pessoas com temperamento mais forte, elas são pessoas de pavios curtos. E há outras pessoas que nem pavios têm, explodem por qualquer coisa. Outras afirmam assim, ah, mas eu sou muito boa, mas ninguém pode pisar no meu pé. Sou boa, tá, gente? Sou boa, mas não pisa no meu pé. Outra frase assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Já ouvimos essa também. Muito bem, mas algumas vezes ouvimos das pessoas que querem se vingar, que a lei divina, a lei de Deus, que rege todo o universo, às vezes ela é demorada, ou ela é falha. Eu vejo aquela pessoa que me fez algo e ela está se dando bem, olha lá, eu vi que ela está na praia, aproveitando. Ela comprou um carro novo, ela está se dando bem. E eu ali, naquela situação, ela me prejudicou e ela está se dando bem. E aí, será que é demorado mesmo? Ou será que Deus não espera este tempo, aguardando um arrependimento da pessoa? Que essa pessoa se transforme, que ela até mesmo possa reparar o dano que ela fez ao outro. Mas tudo tem o seu tempo. E o nosso tempo, o tempo humano, ele não é o tempo de Deus. O tempo divino não é. Nós temos também a lei de causa e efeito. O que seria essa lei de causa e efeito? Por exemplo, aquela bolinha ali vermelha, ela é a causa. Ela vai bater naquela outra bolinha, que vai replicar, vai dar aquele efeito ali. Para todo efeito, existe uma causa. E não há causa sem produzir efeitos. Sim. Isso faz nós pensarmos que o acaso não existe. Não há o acaso. A pessoa vingativa, ela irá plantar sementes dolorosas em seu caminho e fatalmente as colherá. Seremos responsabilizados pela felicidade ou infelicidade que nós viermos a causar nos outros. Pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas.
Então, é sábio, é prudente, é o melhor, é nós não sermos os causadores de qualquer mal aos outros. É preferível nós recebermos o mal do que nós praticarmos o mal a alguém. E nós já pensamos na possibilidade de quando uma pessoa erra conosco, faz algo para nós, será que não é por essa mesma lei de causa e efeito que nós estamos espiando alguma coisa? Será que não está atuando essa lei em nós? Vamos pensar. Assim, se eu hoje estou recebendo algo negativo, é porque eu já fiz algo negativo anteriormente. Posso até não ter feito nesta atual existência. Posso ter feito numa vida pretérita. E o que nos fala Jesus? Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso é a lei de Talião. E eu vos digo para não resistir ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. O que significa isso, gente? Nós vamos pensar assim, que dar a outra face é em sentido figurado e não em sentido literal. Por quê? Porque nós temos também no universo a lei da conservação. No Livro dos Espíritos, a questão 702 nos fala: a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Então, a vida é necessária para a nossa evolução. Então, nós temos direito, sim, à autodefesa, à legítima defesa em algumas situações. Faz parte do nosso instinto a autodefesa. Mas, se nós extrapolarmos nesta autodefesa, estaremos nos comprometendo perante a lei divina. E o que nos esclarece Kardec? Ao dizer para oferecer a face, quando a outra for batida, quis dizer de uma outra forma, que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho. E é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que vir a cometê-la. Que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Está no capítulo 12, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, no caso de virmos a sofrer uma calúnia de uma pessoa, a pessoa começou a falar mal de nós para os nossos amigos, os nossos familiares. O que será que nós faríamos nessa situação? Nós iríamos estar indo à justiça, nós estaríamos indo falar mal, fazer fofoca dessa outra pessoa, criando situações constrangedoras. Será que isso é o melhor? No item 8, ele nos relata também os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra. Produzem essa suscetibilidade sombria
nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Esse ponto de honra tem como, por exemplo, antigamente haviam os duelos e algum tempo atrás, e hoje em dia também tem muitos casos, haviam muitos casos em que um dos cônjuges pegava, por exemplo, o outro em adultério. E o que ele fazia? Matava a outra pessoa, porque a honra dele foi ferida. É nesse nível. E o orgulho, que nós falamos tanto, ele é um sentimento exagerado que nós fazemos de nós mesmos. É a vaidade, a soberba, a altivez. Fenelon, que é um dos que participaram do Evangelho segundo o Espiritismo, da equipe de Jesus, do Espírito da Verdade, ele nos traz, no item 10, o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O sacrifício de amar aquele que vos ofendem e vos perseguem é difícil, ele reconhece que é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Nos é tão fácil amar quem nos ama, mas nos é tão difícil amar quem faz algo para nós, quem vive puxando o nosso tapete, nos injuriando. Então, é muito difícil, mas é desafiador. E aí nós chegamos no perdão. O perdão é libertador, é abrir mão daquela situação. Não perdermos tempo, o nosso tempo precioso aqui na Terra, porque a reencarnação, ela não dura muitos anos. Nós temos uma expectativa de vida de 75 anos, um pouquinho mais. E nós vamos passar esse tempo fazendo o quê? Nos odiando? Ou nós podemos passar de uma outra maneira mais leve, construindo a nossa felicidade, construindo caminhos que nos levem à evolução, seguindo os passos do Mestre Jesus, que nos ensinou o perdão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos bem-aventurados, os que são misericordiosos, nos diz: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso também está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados.
Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, então como que nós vamos fazer? Ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, como nós vamos proceder? Em algumas situações, dá para fazer isso. Dá para a gente ir lá, tentar conversar com a pessoa, esclarecer as coisas, como estão. E essa passagem, ela ainda continua. Ela diz assim, se a pessoa ficar relutante, ela não aceitar, o que que acontece? Você chama um amigo e vai com ele lá conversar novamente com a pessoa. Se a pessoa continuar relutante, eu não aceito isso, é isso mesmo, eu fiz. Ele diz assim, que aí a pessoa vai e tenta, junto à igreja dela, chamar essa outra pessoa e tentar alguma solução. O item 4 nos traz: a misericórdia é o cumprimento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que possam desferir. Mas aí vocês podem dizer assim, não, mas esse esquecimento, como que é esse esquecimento? Eu tenho memória, não vou esquecer. Eu vou ver aquela pessoa e vou lembrar. Esse esquecimento é você até lembrar do que aconteceu, que é óbvio que nós vamos lembrar da situação, mas você não vai mais sentir dor com aquilo, porque você abriu mão daquela situação. E as reconciliações com os adversários. O item 5 nos fala: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Também está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. O que tem aqui? Nós percebemos o movimento. Nós temos que nos movimentar de alguma maneira para nós estarmos, de alguma maneira, caminhando junto com esta pessoa, procurando ela, indo de encontro, fazendo algo para que não fique essa mágoa e isso não se transforme, quando nós desencarnarmos, em algo para ser resolvido no plano espiritual. Vocês já pensaram na possibilidade de nós termos uma mágoa, um desejo de vingança tão grande que nós levamos isso para a erraticidade, que é esse período que nós estamos desencarnados, esperando novamente uma encarnação, e nós temos aquela mágoa tão grande, aquele desejo que nós poderemos nos tornar até obsessores daquela pessoa, perseguidores daquela pessoa.
Isso é muito sério. E isso nos atrasará evolutivamente falando. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Todos nós já ouvimos muitas vezes essa passagem, mas essa passagem nós temos que ouvir muitas vezes. Jesus estabeleceu um novo paradigma para toda a humanidade em seu diálogo com Pedro, quando este perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que significa isso? Que nós temos que perdoar infinitamente. Muitas vezes, sempre. E como nós vamos perdoar? Eu considero essa passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 44, uma das mais belas do Evangelho. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amar, bendizer, fazer o bem. Se nós tivermos oportunidade, não vamos fazer o mal para aquela pessoa. Vamos fazer o bem e vamos orar. A oração, ela é poderosa. Ela tem o poder de nos transformar. O melhor seria nós termos como um projeto de nossa vida o seguinte: vamos perdoar antecipadamente a tudo e a todos, porque aí nada mais irá nos ferir, nos machucar. Se eu tiver isso como regra da minha vida, eu estarei liberta. O outro faz alguma coisa. Ok, fez. Foi ele que fez, não fui eu. Deixa para lá, abre mão. Isso é o melhor, o perdão antecipado. E agora, para nós encerrarmos, nós temos esse livro, A Sombra do Abacateiro, de Carlos Bacelli. Ele nos relata algumas sessões, algumas conversas que o Chico Xavier fazia com uma série de pessoas, muitas pessoas, à sombra de um abacateiro. Só fazendo um parêntese, hoje, dia 30 de junho, nós estamos fazendo 21 anos sem o Chico aqui conosco na Terra. Ele desencarnou em 30 de junho de 2002. E ali está sentadinho o Chico, e ele falava para aquela multidão. E esse autor, durante 5 anos, ia anotando esses casos e o que o Chico falava. E me permitam, para finalizar, ler para vocês uma passagem muito bonita, em que, em Uberaba, em Minas Gerais, o Chico falava assim: conhecemos em Pedro Leopoldo um amigo que foi ultrajado seriamente por outro. Ambos moravam na capital de Minas.
O amigo que foi vítima desse agravo se impregnou de um espírito de vingança, muito difícil de ser erradicado. E só falava que iria matar o outro. Chico estava procurando um meio para evitar este crime. E o doutor Bezerra escreveu para que ele tivesse paciência, que a justiça vem de Deus. E ele se calava, mas dizia que o mundo espiritual precisava lhe dar muita força para não matar aquele homem. Então, ele passou a frequentar as reuniões das sextas-feiras e ele pedia sempre que o doutor Bezerra de Menezes lhe desse uma palavra, um conselho, pois não tinha disposição em perdoar. Doutor Bezerra repetia que ele tivesse calma. Então, ele me dizia, Chico, agora eu volto para casa mais animado. Depois, quando ele retornava, afirmava, venho buscar mais gasolina, eu estou quase... Isso durou mais ou menos por 2 anos, essa situação. E depois de 2 anos, chegou uma sexta-feira e ele não estava alegre, mas diferente. Chico lhe perguntou, o senhor quer que eu ponha o seu nome na mesa? Ele me respondeu, não, eu não quero mais, porque ontem cedo eu passei na porta desse inimigo e ele estava morto. Estavam fazendo velório. Então eu pensei comigo, estava tão perto dele partir, por que haveria de ser eu o criminoso? Assim, esclarece Chico, terminando a narrativa, por que havemos de tomar o lugar do juiz? A vida do próximo pertence a quem? A Deus. A pessoa que pratica o mal contra alguém carrega um remorso enorme na cabeça e no coração. Peço ao Mestre Jesus que abençoe a cada um de nós aqui, aos familiares de todos. Desejo um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite, muito obrigada. Nós agradecemos a Vera pelas reflexões, que possamos ter sempre nosso coração cheio de amor, cheio de bondade, levando as palavras de Jesus para nos amarmos todos os dias. Então, cerrando os nossos olhos, agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do crescimento espiritual, do crescimento moral, de estarmos e podermos levantar todos os dias, por podermos estar aqui, hoje ouvindo esta mensagem, seja seja pelas redes, seja de forma presencial. Agradecemos a inteligência que temos, a saúde, aos nossos familiares, ao nosso emprego. Agradecemos aquelas pessoas que nos auxiliam todos os dias a cuidar da nossa cidade, da limpeza da nossa cidade, a limpeza da nossa casa. Aqueles que levam os nossos filhos, que nos levam para o trabalho. Temos muito a agradecer, Pai. Ampara-nos todos os dias e nos intua para que possamos fazer sempre o bem. Esteja conosco, Senhor, hoje e durante toda a semana. Que assim seja.